Se eu perdoar meus inimigos, eu serei livre. Um prisioneiro perguntou a Buda. A prisão de Rajgir era um lugar onde a luz do sol mal conseguia entrar. As paredes de pedra grossa guardavam não apenas corpos, mas também mentes atormentadas por memórias que não descansavam. Buda havia sido convidado pelo rei para visitar os prisioneiros. Alguns diziam que ele poderia trazer paz até aos mais violentos. Outros achavam que era perda de tempo. Criminosos não têm salvação, diziam. Entre os prisioneiros, havia um homem que já estava ali há 15 anos. Seu crime: havia matado o homem que assassinou sua família inteira. Vingança, diziam as pessoas. Justiça, dizia seu coração partido. Mas agora, após 15 anos olhando para as mesmas paredes, algo havia mudado nele. A raiva que o alimentava havia se tornado um peso insuportável. Ele carregava não apenas as correntes nos pulsos, mas correntes invisíveis muito mais pesadas: ódio, ressentimento, amargura. Quando Buda entrou na cela escura, o prisioneiro olhou para ele com olhos cansados de carregar tempestades. Mestre, eu ouvi seus ensinamentos através dos guardas. Eles falam de libertação, de paz. Mas como posso encontrar paz? Eu fiz coisas terríveis, e coisas terríveis foram feitas a mim. Ele pausou, a voz quebrando. Se eu perdoar meus inimigos, aqueles que mataram minha família e me transformaram nisso, eu serei livre. O silêncio que escuta. Buda não respondeu imediatamente. Ele se sentou no chão sujo da cela, como se aquele fosse o lugar mais natural do mundo para estar. O prisioneiro ficou surpreso. Mestres espirituais geralmente mantinham distância de lugares impuros. Mas ali estava Buda, sentado calmamente na imundície, olhando para ele como se estivesse olhando para um velho amigo. Deixe-me fazer uma pergunta primeiro, Buda disse gentilmente. Aqueles que mataram sua família, eles estão aqui nesta cela com você? Não, o prisioneiro respondeu. Um morreu, o outro está livre em algum lugar. Então eles não estão aqui fisicamente, Buda confirmou. Mas me diga, eles não ocupam mais espaço na sua mente do que estas paredes ocupam nesta cela? O prisioneiro fechou os olhos. Era verdade. Ele passava horas, dias, anos, revivendo o que aconteceu, imaginando formas diferentes de vingança, alimentando o ódio como se fosse a única coisa que o mantinha vivo. Eles vivem na sua cabeça, Buda disse, mais do que você vive nesta cela. Então me diga, quem é realmente o prisioneiro aqui? A prisão invisível. Você acha que as correntes nos seus pulsos te aprisionam? Buda continuou. Essas correntes podem segurar seu corpo, mas existe outra prisão, muito mais forte, construída com suas próprias mãos. Cada vez que você revive o ódio, você adiciona uma barra. Cada vez que imagina vingança, você fortalece as paredes. Cada vez que se recusa a soltar, você tranca a porta por dentro. O prisioneiro sentiu lágrimas, mas como posso soltar? Eles destruíram tudo. Minha esposa, meus filhos, minha vida inteira. E agora você está destruindo o que resta. Buda disse, não com julgamento, mas com compaixão profunda. Eles tiraram sua família. Você vai deixá-los tirar também sua paz, sua sanidade, sua alma? O perdão não é por eles, é por você. A verdade sobre o perdão. O prisioneiro balançou a cabeça violentamente. As pessoas sempre dizem isso. Perdoe por você mesmo. Mas parece que estou deixando eles saírem impunes. Parece que estou dizendo que o que fizeram foi aceitável. Buda levantou a mão. Você está confundindo perdão com aprovação. Deixe-me te mostrar a diferença. Ele pegou um pouco de terra suja do chão. Se eu jogar esta terra em você, ela te suja. Sem. E se você segurar essa terra na sua mão por dias, por anos, apertando com força, quem fica com a mão suja? Eu ou você? O prisioneiro olhou para suas próprias mãos. Eu. Exatamente, Buda disse. O ato deles foi terrível. Isso é inegável. Mas o ódio que você carrega, isso é seu. E está te machucando mais do que machuca eles. Perdoar não significa dizer que o que fizeram foi certo. Significa que você não vai mais permitir que o ato deles controle sua vida interior. Significa soltar o veneno que você está bebendo, esperando que eles morram. O veneno que bebemos tem uma história antiga, Buda disse, sobre um homem que foi picado por uma cobra venenosa. Enquanto estava deitado agonizando, alguém veio para ajudar. Mas o homem gritou, não! Primeiro preciso encontrar a cobra que me picou. Preciso saber de que tipo era. Preciso entender por que me picou. Preciso fazer justiça. E enquanto ele procurava a cobra para se vingar, o veneno se espalhava pelo corpo.
O prisioneiro entendeu a metáfora imediatamente. O ódio, Buda continuou, é como veneno. Não importa quão justificado você pensa que é para senti-lo. Não importa se a outra pessoa merece seu ódio. O veneno está em você e só você pode removê-lo. E pergunta errada. Buda se inclinou mais perto. Mas agora deixe-me te dizer algo que pode surpreender você. Você fez a pergunta errada. O prisioneiro olhou confuso. Você perguntou, se eu perdoar meus inimigos, serei livre? Mas a verdadeira pergunta é, eu tenho inimigos? Como assim? Claro que tenho. Você tem pessoas que te machucaram, Buda corrigiu. Mas a palavra inimigo é algo que sua mente criou. É uma história, uma interpretação, uma forma de organizar sua experiência. Aqueles homens existem. As ações deles existiram. Mas inimigo é um papel que você atribuiu a eles. E enquanto você mantiver esse papel na sua mente, você está preso numa peça de teatro onde sempre será a vítima. Além da dualidade, o prisioneiro estava começando a ver algo, mas ainda resistia. Então, o que eles são? Se não são inimigos, eles são seres humanos confusos, Buda disse simplesmente, agindo a partir de sua própria dor, sua própria ignorância, seu próprio sofrimento. Isso não justifica o que fizeram. Mas veja, um homem que mata sua família, você acha que ele está em paz? Você acha que ele dorme tranquilo? Ou ele também é prisioneiro? Prisioneiro de sua própria escuridão. Quando você vê isso, algo muda. Não é que você aprove o que fizeram. É que você vê que todo sofrimento nasce de mais sofrimento. Ódio gera ódio. Violência gera violência. Você vai continuar essa cadeia ou vai quebrá-la? O prisioneiro sentiu algo se movendo em seu peito. Algo que estava congelado há 15 anos, começando a derreter. Mas é tão difícil, ele sussurrou. Como eu simplesmente solto 15 anos de raiva? O processo do perdão. Você não simplesmente solta, Buda disse gentilmente. O perdão não é um ato único, é um processo, uma prática, uma escolha que você faz repetidamente. Primeiro você reconhece o que sente. Não nega, não reprime. Existe raiva, existe dor, existe desejo de vingança. Você simplesmente vê. Segundo, você sente isso completamente. Deixa as emoções se moverem através de você sem criar histórias em torno delas. Apenas sente. Terceiro, você observa de onde vem esse sentimento. É realmente sobre eles? Ou é sobre sua dor não processada, seu medo, sua sensação de impotência? E finalmente você escolhe. A cada momento você escolhe. Vou alimentar isso ou vou soltar? Vou me agarrar ou vou me liberar? A liberdade verdadeira. Mas agora vou te contar o segredo, Buda disse com uma intensidade tranquila. A liberdade que você busca não vem do perdão. O perdão é apenas um sintoma da liberdade. O prisioneiro não entendeu. Você acha que está preso porque não perdoou, Buda explicou. Mas você não perdoou porque está preso. Preso na identificação com a história de ser a vítima. Preso na crença de que aquele evento define quem você é. A verdadeira liberdade vem quando você percebe. Você não é sua história. Você não é o que aconteceu com você. Você não é nem mesmo suas emoções sobre o que aconteceu. Você é a consciência que observa tudo isso. E essa consciência nunca foi tocada, nunca foi ferida, nunca foi aprisionada. O prisioneiro fechou os olhos, sentindo algo vasto se abrindo dentro dele. Quando você descansa nessa consciência, Buda continuou, o perdão acontece naturalmente, não como um esforço, mas como uma soltura natural. Como uma mão que estava apertando algo com força e simplesmente relaxa. Perdoar a si mesmo. E tem mais uma coisa, Buda disse, olhando profundamente nos olhos do prisioneiro. Você fala em perdoar seus inimigos, mas o perdão mais difícil, o perdão que realmente liberta, é perdoar a si mesmo. O prisioneiro sentiu como se tivesse sido atingido. Perdoar a mim mesmo. Por quê? Porque você se culpa, Buda disse gentilmente. Por não ter protegido sua família, por ter se vingado e se tornado aquilo que odiava. Por ter desperdiçado 15 anos em ódio. Por ser fraco o suficiente para ainda sentir dor. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto do prisioneiro. Buda havia tocado no centro da ferida. Você carrega mais raiva de si mesmo do que deles, Buda revelou. E enquanto essa raiva interna existir, você nunca será livre. Não importa quantas vezes você diga, eu perdoo para aqueles que te machucaram. Então sim, perdoe seus inimigos.
Mas primeiro, perdoe você mesmo, por ser humano, por sofrer, por reagir da única forma que sabia naquele momento, por não ser perfeito. A resposta final. O prisioneiro estava chorando abertamente agora. Anos de dor reprimida, finalmente, encontrando liberação. Buda esperou pacientemente até que o choro diminuísse. Então disse: agora vou responder sua pergunta original. Se eu perdoar meus inimigos, serei livre? O prisioneiro olhou para ele através das lágrimas. A resposta é não. Buda disse, surpreendendo-o. Não? Não. Porque se você perdoar buscando liberdade, você ainda está preso. Ainda está fazendo algo por um resultado. Ainda está calculando. Se eu fizer X, vou conseguir Y. Verdadeira liberdade não vem de perdoar. Liberdade é o perdão. Quando você está livre, livre da identificação com a história, livre da necessidade de vingança, livre da prisão mental, o perdão é simplesmente o que flui naturalmente. É como perguntar: se eu deixar a nuvem ir embora, o céu ficará claro? Não, o céu já é claro. A nuvem é apenas algo passando. Quando você percebe que é o céu, não a nuvem, não há nada para perdoar. Porque não há ninguém que foi realmente ferido. O despertar na cela. O prisioneiro sentou em silêncio, algo fundamental mudando dentro dele. As paredes da cela ainda estavam lá. As correntes ainda pesavam nos pulsos. Mas algo essencial havia se soltado. Mestre, ele disse com voz suave. Eu vim aqui achando que precisava de uma técnica de perdão. Algo que eu pudesse fazer para me libertar. Mas o Senhor me mostrou que a prisão nunca foi real. Ou melhor, era real, mas eu era o carcereiro. Buda sorriu. Agora você entendeu. Eu ainda sinto dor quando lembro, o prisioneiro admitiu. Mas é diferente agora. É como a dor acontece, mas não sou apenas a dor. Tem espaço ao redor dela. Sim, Buda confirmou. E esse espaço é a liberdade verdadeira. Não a ausência de dor, mas a vastidão que pode conter a dor sem ser destruída por ela. O último ensinamento. Buda se levantou para sair, mas na porta virou-se mais uma vez. Uma última coisa. Você está fisicamente preso aqui por mais alguns anos. Use esse tempo. Use para observar sua mente, para ver como ela cria prisões, para praticar soltar repetidamente, até que se torne natural. E quando você sair daqui fisicamente livre, não saia carregando a prisão interior com você. Muitos homens deixam a prisão, mas continuam presos. Você pode fazer diferente. Perdoe não apenas aqueles que te machucaram. Perdoe a vida por não ser o que você esperava. Perdoe a si mesmo por ser imperfeito. E, finalmente, perdoe até mesmo a ideia de que alguém precisa ser perdoado. Quando chegar nesse ponto, você descobrirá que sempre foi livre. As correntes eram apenas sombras. As paredes eram apenas pensamentos. E o prisioneiro nunca existiu realmente. O prisioneiro curvou-se profundamente, mãos unidas. Obrigado, mestre. O Senhor me libertou. Buda sorriu. Não, você apenas percebeu que nunca esteve preso. E com isso, ele saiu da cela. Mas algo de sua presença permaneceu. Uma lembrança de que liberdade não é algo que você conquista. É algo que você é quando para de se prender. O prisioneiro ficou ali sentado, olhando para as correntes nos pulsos. Elas ainda estavam lá, mas de alguma forma eram mais leves agora. Porque ele havia entendido o segredo que Buda veio revelar. As correntes mais pesadas não são as que você pode ver. São as que você carrega na mente. E essas só você pode remover. Não através do perdão como esforço, mas através do reconhecimento de que você é maior que qualquer história, qualquer ferida, qualquer prisão que a mente possa criar. Você é e sempre foi livre.